E o ministro Celso de Mello, do STF, pediu que o presidente da Corte, Luiz Fux, marque o julgamento sobre o depoimento de Bolsonaro sobre a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. Assunto para a repórter Luciana Verdolin, que está em Brasília e vai conversar ao vivo com a gente. Boa tarde, Luciana. Além disso, eu já quero começar aqui o nosso papo no seguinte ponto. Celso de Mello liberou ao plenário o recurso de Bolsonaro para depor por escrito. O que aconteceu, Lu? Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. O ministro Celso de Mello, ele se aposenta na terça-feira da semana que vem e ele pediu que o ministro Luiz Fux coloque logo em julgamento esse caso, né, essa reclamação da Advocacia Geral da União, que está querendo rever a decisão do ministro Celso de Mello, que determinou o depoimento presencialmente, porque ele quer participar desse julgamento. Recentemente, Celso de Mello esteve de licença médica e o processo, né, esse recurso da AGU, que acha que o presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento por escrito, como inclusive já deu parecer favorável à Procuradoria-Geral da União, porque em outros casos, outros presidentes também investigados prestaram depoimento por escrito. A argumentação de Celso de Mello é que, como Bolsonaro é investigado, esse depoimento teria que ser presencial, até por conta disso a AGU fez o recurso ao tribunal. Enquanto Celso de Mello estava de licença médica, o processo, né, esse recurso chegou lá no Supremo Tribunal Federal e o ministro Marco Aurélio Mello mandou esse questionamento ao plenário virtual do Supremo, inclusive já votou favoravelmente ao pedido da AGU, defendendo que Bolsonaro poderia, sim, prestar o depoimento por escrito. Logo que voltou da licença, pouco antes agora da aposentadoria, Celso de Mello retirou o caso do plenário virtual e quer que esse caso seja julgado pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal nas sessões, nas videoconferências que estão sendo realizadas. A gente tem uma sessão do Supremo na quarta e na quinta-feira. A expectativa é de que esse caso seja colocado em pauta para que o ministro Celso de Mello possa participar dessa discussão lá no Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro, Lívia, ele diz que para ele não faz muita diferença entre prestar o depoimento por escrito ou presencialmente, mas que considerou muito estranho. Outros presidentes tiveram benefício, né, essa alternativa de prestar o depoimento por escrito. Ele avalia, assessores fazem questão de ressaltar que ele ficou incomodado com o fato dele estar sendo tratado diferente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que inclusive prorrogou por mais 30 dias, a pedido da Polícia Federal, essa investigação, exatamente que, por conta da licença médica dela, esse questionamento em torno do depoimento do presidente Jair Bolsonaro se estende já há um certo tempo, então, mais 30 dias aí para a finalização desse inquérito. Lu, outra notícia que envolve o nome do ministro Celso de Mello é que ele decidiu arquivar o pedido de abertura de processo contra os ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, por supostos crimes de responsabilidade durante a pandemia do coronavírus. O que você pode trazer para a gente? Qual que foi o questionamento que chegou ao Supremo Tribunal Federal, Lívia? Foi o questionamento da deputada Natália Bonavides. Ela questionou tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério da Defesa por conta da autorização para a produção da hidroxicloroquina no país. A cloroquina que o presidente Jair Bolsonaro faz propaganda, e o Brasil produziu um grande número de comprimidos exatamente para atender a demanda aos pedidos que foram feitos pelos estados e municípios. O questionamento da deputada é que isso não tem embasamento científico, não há prova de que o medicamento funciona, por isso ela pediu aí que os dois ministros pudessem passar até por um processo de impeachment por conta de um processo de crime de responsabilidade. O ministro Celso de Mello, que também analisou esse caso, ele levou em consideração um parecer que veio da Procuradoria-Geral da República, que decidiu arquivar o caso, que decidiu não dar seguimento a essa reclamação. E na sentença, o ministro Celso de Mello justificou exatamente isso, que a quem compete denunciar, a quem compete esclarecer, fazer qualquer tipo de pedido com relação a crime de responsabilidade, é o Ministério
Ministério Público Federal. Como o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entendeu que não há por que se dar prosseguimento a essa reclamação, o caso aqui no Supremo Tribunal Federal, então, precisa ser arquivado. Está bem, Luciana. Obrigada pelas informações.